Bom dia, boa tarde, boa noite, pupilos. Vamos resolver essa atividade de revisão, onde primeiro nós vamos ler a questão, depois a gente vai resolver essa questão. Então vamos lá para a nossa primeira questão do dia. Pedro e Maria saíram para passear de carro. Eles partiram de São Paulo às 10 horas em direção a Braúna, localizada a 500 quilômetros da capital. Como o trajeto era longo, eles fizeram duas paradas de 15 minutos para abastecer e também gastaram 45 minutos para almoçar. Ao chegar no destino final, Maria olhou no relógio e viu que eram 18 horas. Então, eles saíram 10 horas e chegaram às 18 horas ao destino. Qual a velocidade média da viagem? Então, primeira coisa, gente, a questão está pedindo para a gente encontrar a velocidade média. Então vamos lá, velocidade média, a gente já começa a tirar os dados. Segundo passo, qual a fórmula de velocidade média? Então a gente já sabe qual a fórmula da velocidade média. E aí a gente vai continuar tirando os dados da questão. Então veja que a gente tem aqui o deslocamento, né, que no caso vai ser o nosso ΔS, que vale 500 quilômetros. A gente vai ter o tempo inicial, que é de 10 horas. A gente também vai ter o tempo final, que é de 18 horas. E em seguida, veja, é legal a gente fazer essa variação do tempo aqui, já que a gente já tem a variação da posição ou deslocamento, que vale 500 quilômetros, então a gente vai precisar da variação do tempo. Então, é o tempo final menos o tempo inicial. Então, tempo final menos tempo inicial. Então, tempo final, 18 horas, tempo inicial, 10 horas. Então, 18 menos 10, 8 horas. Pronto. Aí agora é só a gente substituir. No ΔS a gente coloca 500, no ΔT a gente coloca 8. Então vamos lá. 500 dividido por 8. A gente fazendo essa divisão aqui, a gente encontra 62,5 quilômetros por hora. E essa é a nossa resposta, letra C. Alguém poderia dizer, professor, mas o senhor não tirou aqui as duas paradas de 15 minutos, que dariam 30 minutos, mais 45 minutos aqui, tá, para almoçar. Isso aqui daria 1 hora e 15 minutos. Tá, beleza, gente. Pode colocar, mas mesmo colocando, vai dar aproximadamente a letra C como resposta. Mas também nós devemos lembrar que a velocidade média depende da posição final e da posição inicial, assim como depende do tempo final e do tempo inicial. E só posição final, posição inicial, tempo final e tempo inicial. Beleza? Vamos para a segunda questão agora. Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta o problema, que existe uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Então, primeira etapa, veja, a velocidade é constante até a detecção ali, tá, do problema. Segunda etapa é quando há a desaceleração. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância? Então, é velocidade em relação à distância percorrida até parar totalmente. Dê uma pausa aí e veja qual vocês marcariam como resposta. Beleza, então agora vamos discutir. Olha só. A primeira etapa, gente, é onde a velocidade é constante, né? A velocidade é constante. Então, o motorista ele detecta ali, tá? Aquele corpo estranho ali na frente dele, tá? Aquele outro carro na frente dele, ele precisa frear ou desacelerar. Mas nesse momento aqui ele está com velocidade constante. Então, nesse momento a gente tem uma reta, é uma velocidade constante em relação à distância, tá? Então, onde é que a gente tem uma reta de velocidade constante? Letra A, note que a letra A a gente já não tem uma velocidade constante, tá? Letra A não tem velocidade constante. B, a gente tem uma velocidade constante na primeira etapa,
Porém, a gente tem uma desaceleração. Isso é bacana a gente ver isso daqui, veja, tem a desaceleração. Então, guarda essa informação aí. Pode ser resposta, a gente vai discutir daqui a pouco. Letra C, note que em nenhum momento a gente tem uma velocidade constante, beleza? Então, letra C também é um item fora aqui dos nossos padrões aqui de resposta. Letra D, primeiro momento, velocidade constante, segundo momento, uma desaceleração até velocidade zero. Então, pode ser uma resposta. Guarda aí, letra B e letra D. Letra E, de jeito nenhum, né? Tem um aumento da velocidade, depois tem uma queda da velocidade. Não, de forma alguma, tá, gente? Então, a gente fica só com a letra D e a letra B. Na primeira etapa, ambas as alternativas estão corretas. Note que a velocidade ela é constante com a distância. Primeira etapa. E a segunda etapa é um decaimento linear, como a letra B, ou vai ser tipo quadrática aqui, essa desaceleração. Aí a gente precisa lembrar de alguma fórmula na qual expresse para a gente a velocidade em relação à distância. Qual é a fórmula? Tá? Então a gente tem a Voat, a gente tem a sorvetão, como a gente apelida ela, e a gente tem a equação de Torricelli, não é isso? A equação de Torricelli, note, a gente tem exatamente a velocidade em função da distância. Note que explicitamente a gente não tem o tempo envolvido aqui nesse problema. E para poder a gente estudar a velocidade em relação à distância, é só a gente pegar esse expoente e jogar para o outro lado como radiciação, né? E a gente vai ter isso aqui. Se vocês colocarem aí em qualquer programa que gere um gráfico a partir dessa equação aí, vocês vão notar que a resposta é a letra D, ou seja, decai como uma raiz quadrada, como vocês estão vendo exatamente nessa fórmula aqui. Vamos para a terceira questão. Para um salto no Grand Canyon, usando motos, dois paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas duas pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. Tá? Então, gente, vamos lá no enunciado. Vamos tentar interpretar a questão. Primeiro, são duas motos com massas diferentes. Uma é maior do que a outra, certo? Um outro caso aqui, veja, é que é praticamente sem a resistência do ar. Então, a gente tem uma condição de contorno aí onde retira toda e qualquer resistência do ar. Aí a pergunta é, as motos atingem o solo simultaneamente por quê? Letra A, possui a mesma inércia? B, estão sujeitas à mesma força resultante? C, têm a mesma quantidade de movimento inicial? E letra D, adquirem a mesma aceleração durante a queda. Pausem aí o vídeo e marquem aí a alternativa que vocês acham que é a resposta. Pronto. Agora vamos aqui responder. Com certeza a resposta é a letra D. Aí agora no próximo slide eu vou explicar a vocês por que a resposta não é a letra A, nem a B, nem a C. Tá? A aceleração, lembrando, a aceleração de queda é a aceleração da gravidade. Então é por isso que a resposta é a letra D. Mas vamos explicar por que não é a letra A letra B e a letra C. Letra A, possui a mesma inércia? Eu coloquei aqui, não é resposta. A inércia varia conforme a massa. Tá? Então, gente, a inércia depende da massa. Quanto maior a massa, maior a inércia do corpo. Tá? Então, ou seja, não é a mesma inércia. Ó, se o corpo tem massa elevada, ele possui maior resistência à mudança de estado. Então, ou seja, tem maior inércia. Então, não é a letra A. Maior massa, maior inércia. Letra B. Estão sujeitos à mesma força resultante? Vamos lá. Não é resposta. Por quê? A força resultante é diretamente proporcional à massa do corpo. Tá aqui, ó, segunda lei de Newton. Quanto maior a massa, maior a força resultante. Tá? Então, não pode ser resposta. Letra C. Tem a mesma quantidade de movimento? Mesma coisa, gente. Não é resposta. Por quê? A quantidade de movimento depende da massa do corpo. Olha aqui a fórmula. Quanto maior a massa, maior a quantidade de movimento. Logo, também não é a letra C, sobrando para a gente só a letra D, que é a aceleração da gravidade. Quarta e última questão da nossa atividade.
Uma família está fazendo sua mudança e precisou mover uma caixa de 40 quilogramas para dentro do caminhão. Ela foi movida por seus dois filhos simultaneamente, sendo que o primeiro aplicou uma força de 60 newtons e o segundo aplicou uma força de 20 newtons. Assim, encontre o valor da força resultante e a aceleração da caixa, tá? Gente, aqui é o seguinte, o enunciado, ele não deixa explícito, tá, que os irmãos estão aplicando a força no mesmo sentido, mas a gente também tem que usar o bom senso, né? Se a gente está precisando de ajuda e a gente quer mover um móvel ali para dentro do caminhão, então a ideia é que os dois vão aplicar uma força ali no mesmo sentido e na mesma direção, beleza? Sendo assim, primeiro vamos tirar os dados da questão, né? Duas forças, 60 e 20 newtons, e uma massa de 40 newtons. Força resultante, segundo a lei de Newton, massa vezes a aceleração. Note que a questão aqui está querendo a aceleração. Vamos tirar os dados. Força 1, eu chamei de 60 newtons, a força 2 com 20 newtons e a massa que nós estamos precisando aqui, 40 newtons, tá? Uma outra coisa, eu quero que vocês enxerguem como é esse movimento aqui, tá? A dinâmica desse movimento. Então, a gente tem os dois irmãos aplicando uma força no mesmo sentido. Se eles estão aplicando a força no mesmo sentido, então a gente vai precisar somar essas forças, né? Então, a força resultante, que é o somatório de todas as forças, é a força 1 mais a força 2. Então, somando 60 mais 20, a gente tem 80 newtons, tá? Então, sendo assim, só é agora substituir 80 na força resultante, que vale 80, massa que vale 40 quilogramas. Então, 80, 40. Aqui eu vou inverter essa equação em 180 graus, né, gente? Tá? Então, 40 coloquei no primeiro membro, 80 coloquei no segundo membro. O 40 ele está multiplicando a aceleração, se está multiplicando, passa para o outro lado como? Dividindo, exatamente. Escutei isso daí, tá? Dividindo. Então, 80 dividido por 40, a gente tem 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a nossa resposta é a letra B, de bonito. Tem mais alguma questão? Opa, não, gente. Finalizamos a nossa atividade. Não fiquem tristes, tá? Porque nós vamos nos encontrarmos aí segunda-feira e na terça-feira na sala de aula, tá? Estamos juntos, pupilos. Avante!